Olá, me chamo Leonardo e o que irei relatar aqui aconteceu comigo e com meu pai na década de 90. Meu pai sempre teve uma grande fazenda e por lá ele tinha 5 empregados naquela época. Porém, apesar dele ter esses empregados, era meu pai quem fazia a maior parte do serviço, pois ele queria fazer tudo do seu jeito. Os empregados eram mais como uma espécie de ajudantes. Em um certo dia, meu pai foi dar comida para os bois, e lá ele achou 2 bois estraçalhados. Naquele mesmo momento, meu pai chamou os 5 empregados para discutir o assunto e ver se eles sabiam de algo. Porém, dos 5 empregados, somente 4 vieram ao encontro do meu pai. E o que não veio era o único que ficava na parte da noite e dava comida aos bois. Naquele momento, meu pai pensou até mesmo que ele tinha morrido, por causa do estado que ele encontrou aqueles bois. Achou que pudesse ter acontecido algo parecido com o seu empregado. E ele e todos os outros empregados, inclusive eu, começamos a procurá-lo pela fazenda. Meu pai e eu fomos procurá-lo no galinheiro. E surpreendentemente, ele estava escondido no meio do galinheiro com uma arma na mão. Meu pai começou a interrogá-lo. Porém, ele estava em choque e teve que ser internado. Antes de ser internado, a única coisa que ele conseguiu dizer foi aquela besta. Meu pai, então, começou a achar que alguma alcateia de lobos havia o atacado. E na próxima noite, meu pai ficou de tocaia com os vizinhos, que tiveram os mesmos problemas com os seus animais. Cada um estava com uma espingarda. Eu, como ainda era um adolescente, meu pai me proibiu que fosse junto, e fiquei dentro de casa, espiando pela janela. Da janela em que eu estava, eu podia ver cada um dos vizinhos, inclusive o meu pai, em seus pontos de tocaia, esperando alguma coisa aparecer. Em um certo ponto da noite, do nada, aquela coisa saiu da mata. Aquilo era negro. E dava para ver que suas pernas pareciam estar quebradas, pois elas estavam para trás. Aquilo andava calmamente, ignorando todos que estavam ali. Aquela coisa começou a ir em direção ao curral, onde estavam os bois. Eu apontei uma lanterna naquilo, e no mesmo instante, comecei a escutar inúmeros tiros. Mesmo tomando todos aqueles tiros, aquela coisa ainda deu um jeito de escapar. Todos estavam encorajados a pegar aquilo, e todos entraram juntos na mata,
e eu continuei na janela esperando. Até que um certo tempo depois, começo a escutar batidas na porta e eu começo a gritar de medo. As batidas eram tão fortes que eu achei até mesmo que pudesse ser aquela coisa. Foi então que escutei a voz do meu pai. Corri e abri a porta, e ele e todos os outros entraram dentro da casa. Meu pai pediu para que todos, inclusive eu, ficassem em silêncio. Após constatar que aquela coisa não havia o seguido, meu pai começou a contar. Disse que encontraram aquilo novamente no meio da mata. Mas mesmo todos estando armados e terem conseguido cercar aquela coisa, aquela besta ainda quase conseguiu matá-los. E eles conseguiram correr de volta para a sede da fazenda. Isso aconteceu na década de 90. Hoje meu pai já está idoso e mesmo assim sempre anda armado, esperando que aquela coisa um dia volte. Boa noite. Olá, meu nome é Tiago. Prefiro não identificar minha moradia. E o que irei relatar aqui aconteceu no ano de 1974, na cidade de Santa Rita, interior de Minas Gerais. Meu avô era um homem bem responsável com seus trabalhos e sua família, e não gostava de chegar atrasado em nenhuma ocasião. Em um certo dia, meu avô estava indo a um bar tomar umas cachaças e conversar com seus amigos. Naquele meio tempo, minha avó havia pedido antes dele ir para o bar para que ele comprasse alguns itens caseiros em uma vendinha que tinha ali perto. Aquilo devia ser umas 3:30 da tarde. Meu avô, como não era um homem irresponsável, realizou o pedido de minha avó. E por volta de umas 7 horas da noite, ele estava chegando em seu sítio, que ficava a cerca de 5 quilômetros do bar. Ele já havia comprado as coisas que minha avó havia pedido e tomado suas cachaças no bar. O problema é que a estrada que ia em direção ao sítio era bastante estreita e muito escura de noite. Chegava até mesmo a dar medo. Ainda mais depois que meu avô contou essa história. Ele conseguiu chegar no sítio em segurança. E por volta das 3 horas da manhã, meu avô e minha avó acordaram com um barulho estranho. E meu avô se levantou para averiguar do que se tratava. Quando meu avô chegou em uma das janelas e começou a observar por um dos buracos, ele viu aquela coisa. Era uma besta que estava de pé e estava farejando o ar. Aquilo parecia mais um cachorro muito feio que andava de pé. De repente, aquela coisa começou a dar fortes murros na porta e por fim colocou para baixo. Meu vô já estava com a espingarda na mão, toda carregada,
e deu 4 tiros naquela coisa. Aquilo deu um uivo ensurdecedor e saiu correndo mato afora. Meu vô, sem pensar 2 vezes, entrou dentro do carro junto com minha avó e os dois saíram depressa dali. No outro dia, voltaram e arrumaram as coisas para partir daquele lugar. Nunca mais eles voltaram. Porém, o sítio continua sendo da família e vira e mexe alguém vai até lá, inclusive eu. Mas quando vou até lá, passando por aquela estrada estreita, eu já fico arrepiado só de pensar no que eu posso encontrar por ali. Boa noite.